Amém? Meu primeiro pastor, e que alegria. Já pensou que eu pastorei grande parte da minha família? Eu sei, você ficou assim como eu no início. Glória a Deus. O pessoal é novo, ele vai regular o som. Daqui a pouco eles conseguem ajustar o som. Aleluia. Chegou? Aleluia. Você está bem? Amém. Glória a Deus, que coisa boa. Bom, o pastor Toninho disse que quando a gente está aqui ministrando, a gente consegue saber quem está recebendo e quem não está. Por essa razão eu vou ministrar de olho fechado. Eu não quero me esforçar para ter que te amar, sabe assim? Querido, que alegria ter você aqui, e eu sei porque sei que de alguma forma o Senhor marcou um encontro com você. Amém? Pastor Toninho começou a falar, o irmãozinho que estava ali no teclado começou a puxar, vocês ouviram? Vocês perceberam? Amém, 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 ele queria. Eu sei que você está meio acanhado, porque você ainda não abraçou ninguém essa noite. Amém, então se você está aqui, fique de pé, homem abraça homem, mulher abraça mulher, sai do seu lugar, abrace alguém agora. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Querido, eu não sei se você se deu conta, mas você percebe quão maravilhoso é ser família com essa pessoa que está aí do teu lado. Amém? Deus nos apresentou, nos conectou. E que privilégio é poder ser família com cada um de vocês, servir ao Senhor com cada um de vocês, e saber que você que está aí sentado um ao lado do outro, faz parte do plano que Deus tem para essa igreja, para que vocês sejam aperfeiçoados. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, eu estava pelo menos pela manhã sem saber como que nós íamos ministrar, o que nós falaríamos essa noite, e aí eu percebi que durante a ministração das músicas, do louvor, o pastor Vitor, que precisou passar todas as músicas uma semana atrás, para o pessoal ensaiar e conhecer as músicas, ele já sabia sobre o que nós ministraríamos, então teria sido mais fácil eu ligar para ele e falar, e aí, vamos cantar sobre o quê? Amém, mas o Senhor é bom, e eu fico mesmo esperando Ele nos dá uma direção daquilo que Ele deseja ministrar a cada um de nós. Amém, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Aleluia. Hebreus 11, 6, na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: de fato, sabia quando fala de fato é porque não existe outra possibilidade? De fato é isso, de fato não tem outras possibilidades. A conclusão, o resumo do que nós estamos falando, não existe outra forma. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, fecha os teus olhos. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos aqui essa noite. Como é bom ser sua família, ser seu corpo, a sua noiva, e está muito perto a tua vinda, a tua volta. Nós estamos de fato, como ministramos e cantamos essa manhã, nós estamos vivendo para esse dia, e nós temos muita expectativa mesmo na sua volta, Pai. Te damos graças porque estamos reunidos aqui para entregar o nosso culto racional ao Senhor, mas sabemos que existe no teu coração uma mensagem para nós, para que nós saiamos do lugar em que estamos, e cresçamos, e sejamos aperfeiçoados, para que nós possamos de fato nos desenvolver. Esse é o teu desejo, Pai, nos encontrar cada vez mais parecidos com o Senhor, cada vez mais no centro da tua vontade, cada vez menos nossos, ou de nós mesmos, menos amando as coisas que o Senhor tem nos dado, e com o nosso coração cada vez mais voltado para aquilo que é real e intenso no teu coração.
Obrigado pela tua unção que despedaça todo o jugo, e eu sei porque sei que nós sairemos daqui essa noite diferente de como entramos, Pai. A tua palavra, boa semente da tua palavra, encontrará lugar em nossos corações e ela frutificará. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto fala a respeito de como eu e você podemos agradar a Deus. Eu não sei se você é casado, mas se você vive uma vida comum, um relacionamento, se você tem amigos, se você é filho, se você é pai, se você é marido, eu não sei, mas você sabe que conviver no intuito de agradar a outra pessoa é o que faz um relacionamento ser saudável. Amém? Se você convive com alguém e você não procura agradar essa pessoa, deve ser muito chato conviver com você. Porque ninguém de maneira natural e simplesmente vivendo vai agradar alguém. Quando você se casa, você precisa entender que você precisa talvez abaixar um pouco a sua vontade, o seu egoísmo e a sua intensa vontade de fazer as coisas para poder agradar. Amém? Tem coisas que eu gosto de fazer, mas eu parei de fazer porque não agradava a Camila. Você está aqui? Amém? Existem coisas que eu ainda não mudei para agradá-la e isso irrita ela. Você está comigo? A grande questão é que a palavra de Deus diz que existe uma forma que eu e você devemos nos portar e viver enquanto estamos nessa terra, para que por essa razão, ou dessa forma e maneira, agrademos ao Senhor. E a palavra está dizendo que é por meio de fé, é por intermédio da fé. Amém? Um pouquinho antes, em Hebreus 10, 38, a Bíblia vai falar sobre o justo, a maneira como o justo vai viver, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não existe outra maneira de você viver, uma vez que você hoje está no Senhor. Você está comigo? Eu estou achando esse microfone meio estranho, eu não sei se os ministros que passaram por aqui antes de mim eram meio orelhudo. E deu diferença, eu não sei não, daqui a pouco vamos ver aqui. Vou falar, Sérgio, né, Mateus, não sei. Eles bagunçaram com o meu microfone. Amém. Mas existe uma maneira de você viver agradando ao Senhor, e é por intermédio da fé. Amém. Em Romanos, a palavra de Deus diz que Deus compartilhou comigo e com você uma medida de fé. Repete comigo, medida de fé. Amém. Então todos nós recebemos do Senhor uma medida de fé. Então Deus não espera que eu e você o agrade, tirando da cartola uma coisa que não existe. Deus espera que você o agrade e Ele deu uma semente para isso. É como se Ele dissesse, eu quero que você me agrade. Sabe assim? É como você chegar para o teu filho e falar assim, filho, toma aqui, R$200, é meu aniversário, eu espero que você me agrade. Está comigo? Está entendendo? O Senhor deu a mim e a você uma medida de fé. A grande questão é que, se a gente não entender, vai parecer que viver por intermédio da fé é só para fazer com que o Senhor seja feliz. É só para parecer que o Senhor, eu preciso agradar a Ele. E o dia que eu não quiser agradar? Como se Deus fosse ser menos Deus porque você não o agradou. A grande questão é que Deus está nos dando uma chave preciosa para a vida. Ele diz, o que eu dei a você vai me agradar. E uma vez que eu me agrado, você prova de tudo que eu quero te dar. Amém? Olha só que coisa, olha o que o texto está dizendo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você concorda comigo que o texto poderia parar aqui? Amém. Vocês estão comigo? O texto poderia parar aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que nele, como que é? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Poderia parar aí. Mas o texto continua dizendo, e Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então está falando de quem Deus é, Ele está dizendo, você precisa se aproximar de Deus, e você precisa ter fé para isso, porque quando você tem fé, você agrada ao Senhor. Mas Ele está dizendo que uma vez que você fez isso, Ele tem prazer, Ele é presenteador, Ele é galardoador, Ele é recompensador. Faz parte de quem Deus é, querido. Faz parte de quem Deus é. Ele é
galardoador daquele que o busca. Amém. Agora o texto e a palavra de Deus vai falar, como eu disse a você em Romanos capítulo 17, a palavra de Deus vai falar sobre uma medida de fé que cada um de nós temos. Só que o texto e os versículos da palavra falam a respeito de como isso pode crescer. A minha e a sua fé, uma vez que você tem uma medida de fé, você é responsável pelo que vai fazer com ela. Você recebeu uma medida de fé, e a Bíblia diz que essa fé pode aumentar. Olha o que a palavra está falando em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Você já parou para pensar que alegria receber uma carta? E nessa carta está lá, eu dou graças pela vida de vocês, e eu consigo perceber, é notório, como a fé de vocês cresceram. Deixa eu perguntar uma coisa para você, desde que você veio para Jesus, eu não estou falando dessa igreja, estou falando desde que você veio para Jesus, você consegue perceber o aumento da tua fé? Você consegue perceber como hoje você é alguém que crê e consegue ter mais confiança naquilo que Deus diz? Amém. De fato, talvez nós não estamos tão alicerçados em todas as áreas da nossa vida, mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Então é dia após dia, você fortalecendo a sua fé em cada uma das áreas que você está enfrentando na tua vida. Amém. A grande questão é que você não pode ficar parado. É necessário fazer alguma coisa. Pastor Toninho falou aqui, queridos, quantas palavras nós estamos ouvindo? Culto após culto, Deus falando de maneira poderosa ao nosso coração, e é disso que Ele estava falando. Quantas coisas nós estamos ouvindo? Será que nós estamos andando à altura de tudo aquilo que Deus tem dado a nós como alimento? Será que nós estamos andando à altura de tudo aquilo que Deus, de alguma forma, tem usado alguém para ministrar ao nosso coração? Porque a Bíblia fala a respeito dos solos, e ela diz que o semeador saiu a semear, e ela fala de 4 tipos de solo. Então a semente, ela foi depositada, e é como se nós estivéssemos aqui, e a palavra de Deus, ela vai sendo depositada, ela vai sendo lançada, e cabe a você, o que você faz com a semente? Porque a Bíblia diz que ela pode ser sufocada, ela pode ser roubada, ela pode não ter raízes profundas, mas aquele que acolhe, compreende a palavra de Deus e pratica, esse colhe o fruto, esse vive, de fato, aquilo que Deus desejou lançando a semente. Amém? Agora é responsabilidade minha e tua, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem ministrado a nós? Abre comigo, por favor, em Marcos. Eu vou ler na versão NVI, Marcos capítulo 2, verso de número 1. Marcos 2, 1 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que ele estava deitado, o paralítico. Verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico:
E eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém. Eu acho esse texto tão interessante, querido. E eu fico pensando, como seria para as demais pessoas, uma vez que elas percebiam que Jesus conseguia discernir o que as outras estavam pensando? Você consegue se colocar dentro desse lugar? Porque a Bíblia não diz que eles estavam falando de maneira alta. A Bíblia diz que eles estavam pensando acerca daquilo. Eles viram Jesus fazendo e começaram a julgar. Quem ele pensa que é? Sabe esse pensamento que você tem? Quem ele pensa que é? Não, você não, gente. Foi força de expressão. Mas quem ele pensa que é? Ele não pode fazer isso. Ele está blasfemando. Jesus, sabendo disso, vai e ministra a eles. A grande questão é que eu quero falar para vocês de algo que o texto está falando. Em outras versões, a Bíblia fala a mesma coisa. Esse texto, essa história é contada em 3 dos 4 evangelhos, e em 2, a palavra está falando a respeito disso, a respeito de como Jesus pôde ver a fé daqueles homens. Querido, eu e você precisamos entender, Tiago fala sobre isso e a gente vai ler daqui a pouquinho. Se você diz que crê, a Bíblia também diz que é preciso ver o que você está crendo. Jesus fica admirado, ele consegue ver a fé daquelas pessoas, daqueles amigos. Já falamos esses dias atrás, a Bíblia fala que eles chegaram lá e estava cheio o lugar, era uma multidão, não conseguia, poxa, eles subiram, olha todo o trabalho, não é porque não tinham terminado o telhado, não, eles abriram parte para descer o rapaz na maca. Você está aqui? A grande questão é que eles fazem tudo aquilo, eles poderiam ter visto, está cheio, eu fiz a minha parte, vamos embora, deixa, falado para o amigo, a gente tentou, poxa, você viu, e o amigo também iria embora dizendo, poxa, é verdade, ele falou, não, missão dada é missão cumprida, a gente veio aqui com um objetivo, e a gente vai fazer a coisa acontecer. E a Bíblia diz que ele desce lá, e Jesus pôde ver a fé daqueles homens. Queridos, em muitos versículos, nós vamos ver pessoas que Jesus pôde perceber que aquela pessoa estava crendo, não porque ela disse que cria, mas porque ela teve uma atitude à altura do que ela estava falando. Nós conhecemos o texto da mulher do fluxo de sangue. Você está aqui? A Bíblia diz que aquela mulher por 12 anos, ela sofria com uma hemorragia. A Bíblia diz que ela tinha recurso e todo o recurso foi gasto. E a própria Bíblia diz, a própria história diz, que ela não teve proveito nenhum com os investimentos que ela teve, com o recurso que ela tinha para melhorar a vida dela. Pelo contrário, ela piorou. Mas a Bíblia diz que ela soube da fama de Jesus. E então ela dizia consigo mesma. E quando eu falei dos evangelhos, eu estava me referindo a esse texto, me perdoe. Mas é sobre a mulher do fluxo de sangue. Em 2 dos evangelhos, eles falam que ela falava consigo mesma, se eu somente tocar em Jesus, eu serei curado. Você não vai ver outro relato de alguém que tocou em Jesus e foi curado como ela foi. A grande questão é que aquela mulher conseguiu ouvir falar de um Jesus, e ela criou o caminho como Deus faria na vida dela. Ela disse, ele é alguém que carrega o poder. Se eu tocar numa coisa que está tocando nele, eu sou curado. Então a Bíblia diz que aquela mulher dizia, se eu tão somente tocar na orla. E aí se você vai ouvir a história, você vê que era uma mulher que tinha que ficar separada da sociedade, ela não podia estar ali. Mas quando ela toca em Jesus, existia uma grande multidão comprimindo Jesus. Quando aquela mulher toca Jesus, diz, opa, alguém me tocou, os discípulos dizem, Jesus, peraí, está vendo tanto de gente aqui? Eles, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. E a Bíblia diz que aquela mulher com receio, com medo, ela se identifica.
E então Jesus termina de ministrar ali, mas, queridos, vai ler a tua palavra, a Bíblia diz que quando ela toca, na hora, para a hemorragia. A grande questão é que eu me pergunto, nós teríamos uma história a ser lida e edificar a nossa vida, se a história parasse só que ela dizia para si mesma, se ela tocasse em Jesus ela seria curada? Você já pensou se a gente lê aqui os evangelhos e diz assim, e ela disse, que se tão somente tocar em Jesus, será curada. Mas o que ela fez? Continuou sentada na casa dela, e ela continuou dizendo. Nós estamos falando de um Jesus que estava na terra, e nós vamos ver que ela teve a possibilidade de fazer isso, mas você vai ver em outras situações, a Bíblia diz que Jesus está caminhando, e ele fazia muitos milagres, muitas coisas operavam por intermédio da vida dele. Então um centurião chega para ele e diz sobre o servo dele que estava enfermo. Então Jesus diz, eu vou até a sua casa. Ele diz, não precisa ir até lá, basta uma palavra. Hoje você não tem Jesus para tocar, meu querido. Não tem, você não vai em um lugar, eu vou para Israel, porque se eu tocar, se eu relar, eu vou ser curado. Não, hoje a sua cura é no nome de Jesus. Hoje o que você precisa é pelo nome de Jesus. A grande questão é que o centurião entendeu isso antes mesmo de Jesus morrer, ressuscitar. Ele disse, se você, investido de autoridade, disser uma palavra, está resolvido. Deixa eu ler um outro texto para você, abre por favor. Em João 4, 46. João 4, 46 diz, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vamos parar aqui. Presta atenção, a Bíblia está dizendo que esse oficial estava com seu filho enfermo, ele vai até Jesus e diz, Jesus, eu preciso que você vá à minha casa. Diferente do outro, ele está dizendo, eu preciso que você vá à minha casa. Está comigo? Então a Bíblia diz que ele fala, você leu o texto aqui? Jesus deu uma nele, e ele rogou o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Coloca para mim o 50, 4,50. João 4,50. Eu estava lendo na Ara, né? Jesus respondeu, pode ir, o teu filho continuará vivo. O homem... Passa para o próximo. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava... Próximo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a 1h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim ele e todos da sua casa creram. Eu fico me perguntando, será que hoje eu e você, estando numa mesma situação como essa, nós talvez não somos pessoas que Jesus disse, vai, o teu filho continuará vivo, e a gente está do lado de Jesus, Jesus, eu confio, mas será que tem como você ir lá em casa? Jesus, não, Jesus, tem uma coisa que eu acredito é que meu filho vai ficar vivo, mas vamos lá para casa só por precaução,
Só assim, para tirar a dúvida mesmo. O senhor vai lá em casa, lá, dá uma orada com o menino, dá uma abençoada, joga uma bola com o menino, brinca de alguma coisa. Será que eu e você não estamos dessa forma ainda? A Bíblia diz que Jesus disse uma palavra. Ele disse, o teu filho vive. O pai disse, ok, eu creio. Tchau. Ele não foi com nenhum certificado, ele não foi com uma carta, ele não foi com um lencinho, com um sabonete, com a água, ele foi com a palavra. Tudo que eu e você precisamos é da palavra, e ela já foi liberada a nós. A grande questão é quanto que eu estou me agarrando dessa palavra, quanto que eu estou me apropriando da palavra. Queridos, era muito mais difícil crer nesse contexto aqui. Não tinha na época, digitando no Spotify, eu vou ouvindo uma música, eu vou voltar, creio que tu és a cura. Não tinha. Não tinha. Era como diz o outro, no seco. Eu preciso crer na palavra, eu creio na palavra e estou voltando. A última informação que eu tinha era que meu filho ia morrer. A informação que eu tenho agora é que o meu filho vive. Então eu vou com a informação de que meu filho vive. Encontrei, queridos, preste atenção. A gente está lendo depois que houve o encontro. Você imagina o homem vindo daqui com a informação, meu filho vive, seu filho vive. E ele vê do outro lado os servos dele vindo. Não acontece nada nisso aqui? Você acha que não existe uma briga na mente nesse caminho aqui? Você acha que não existe uma sugestão do diabo? A grande questão é que quem confiou para sair de perto de Jesus, crendo que o filho estava vivo, não titubeou. Porque ele encontra aqui, ele deixa os servos falar e ele pergunta, que horas foi que isso aconteceu? Por que ele pergunta? Ele não poderia dizer, glória a Deus, vamos embora então, que legal. Não, ele diz, que hora que aconteceu? Foi ontem a 1h, na mesma hora que eu criei no que ele falou. É por isso que a gente diz, o milagre não é quando se manifesta, o milagre é quando você crê na palavra que ouviu. Achei muito interessante a gente contar a primeira música hoje, eu vou dançar de alegria, antes de ver o milagre acontecer. Sabe o que é isso? É uma fé visível. Porque dançar depois que se manifestou, querido, não precisa envolver fé. A fé é essa loucura mesmo, onde eu celebro antes de ver. Vendo-lhes a fé. João 11:40, Jesus disse, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Para quem que ele falou isso? Não foi para as irmãs de Lázaro? Jesus tinha dito, chegou lá a informação de que Lázaro estava enfermo, ele diz, eu vou lá. Em alguns casos Jesus vai, e outros ele não vai, você percebeu? Para ele diz, eu vou lá, só que ele vai 4 dias depois. 4 dias depois, meu amigo, deu ruim. Ele chega lá, e aí eu fico me perguntando, talvez é a liberdade que faz isso, né? Porque a hora que ele chega, as irmãs de Lázaro vão para o encontro de Jesus e diz, demorou. A hora que você chega. A gente foi chamar você lá, o que aconteceu? Eu estou parafraseando, você entendeu o que ela fala. Porque ela vai ao encontro de Jesus dizendo isso para ele. Já morreu. Já foi, acabou. Jesus vira para essa mulher e diz, o que foi que eu disse para você? Querida, a gente não está falando de um homem que estava no quarto enfermo, a gente está falando de um homem que estava morto. Jesus vira para ela e diz, o que foi que eu disse para você? Eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória do Senhor? Logo em seguida ele diz, tira a pedra. Então ele diz, Lázaro, vem fora.
A grande questão, querido, é que você não vai ter o aumento da tua fé. Você não vai ter uma fé visível se você não se alimentar do que faz a tua fé ser fortalecida. Sabe o que a Bíblia diz em Judas, no capítulo 1, verso número 20? Que a sua fé santíssima pode ser edificada, e deve ser edificada, por intermédio da oração em outras línguas. Então a gente talvez, pastor, eu li os versículos, pastor, eu ouço música, pastor, eu estou me edificando, mas a Bíblia diz que a oração em outras línguas edifica a tua fé. Mas pastor, eu estou orando e eu não sei o que é. Pois é, mas a Bíblia diz que quando você está orando, a tua fé está sendo edificada, fortalecida. Sabe o que é edificar? Sabe o que é edificar uma casa? É você passar um dia, ter uma fileirinha de bloco. Eu estou manjando tudo agora de construção. Você faz a broca, sapato, faz a cinta. Se quiser conversar, a gente dá uma conversada. Mas se você passa num lugar e você vê uma fileira de bloco, você passa no outro dia, tem 2, 3, aumentou, tem vão de janela, vão de porta. Aquela casa está sendo edificada, é possível ver a edificação. A Bíblia diz que quando você ora em outras línguas, a tua fé, ela é edificada. Eu te pergunto, está orando quanto em outras línguas? Rapaz, esse microfone hoje está uma benção. Espera só um pouquinho. Aleluia. Está dando para me ouvir aí? Amém. E é isso que eu e você precisamos entender. Qual que é a visibilidade ou a visão que nós estamos dando daquilo que nós estamos crendo? Tiago diz assim, Tiago 2,17 diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Parece uma conversa de duas pessoas que estão disputando alguma coisa ali, não é? Tiago está dando a ideia de que tem duas pessoas ali discutindo. E ele diz: vai, me mostra a sua fé. Eu tenho fé. Mas a sua fé é morta, porque você não tem obras. Então me mostra a sua sem obras, que eu te mostro as minhas obras pela fé. Então o que o texto está dizendo é que não adianta você dizer que crê. Quem crê precisa ter visibilidade no que está dizendo. Agora, querido, de verdade, a gente pode estar num culto como esse, ouvir a palavra e falar: eu sou alguém sem fé. E sabe o que Deus faz com o seu choro? Nada. Teu choro não convence Deus de nada. Teu choro não acessa você até o trono da graça em nada. Sabe como que você acessa o trono da graça? De maneira ousada, olha. Você já viu alguém ousado chorando? Você tem que chorar para se arrepender, chorar para se humilhar. Não é chorar para dizer: Senhor, não. Não. Ele te deu capacidade, Ele te deu uma medida. E o que Ele diz para você é: faz alguma coisa com o que eu te dei. Como que fé vem? A Bíblia diz: fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu vou fortalecendo, eu tenho uma medida de fé, e eu vou me fortalecendo. Fé vai crescendo em minha vida, à medida que eu me encho disso. Eu estava hoje ouvindo uma mulher falar, e ela fala a respeito das roupas que hoje se usa. E ela estava falando de roupas que as mulheres usam hoje. Ela diz: há tempos atrás, eram roupas que eram discriminadas pela sociedade. Então as roupas, elas vão para as passarelas, e então você olha na passarela e diz: nossa, quem que vai usar um negócio desse? Ninguém nunca vai usar. Pois bem, eles pegam das passarelas e basta pôr em uma novela, basta pôr um filme, em uma série. Quando as pessoas veem aquilo, elas assistiram, aquilo se tornou comum. E o que era bizarro na passarela, hoje as pessoas usam na rua. Você está comigo? A grande questão, querido, é que o diabo sabe fazer com que você coma a comida que ele tem dado.
Você precisa ser forte e entender que o que vai te edificar é a comida que o Senhor te dá. Agora, eu e você estamos na contramão do mundo. Então, se você acorda pela manhã e liga a TV, liga o rádio, sai na rua, tudo vai te levar para ser um incrédulo. Tudo vai te levar para ser um mulherengo, um orgulhoso, um invejoso. Tudo te leva para esse lugar. E talvez, se você não entender a sua natureza em Cristo Jesus, você vai ser capaz de dizer: pastor, é por isso, a carne é fraca, está tudo me levando para isso, eu pequei mesmo, porque afinal de contas, olha aí, eu fiz mesmo. Não, querido, a Bíblia diz que uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, a sua natureza foi mudada. E embora você possa acordar todos os dias e tudo à sua volta te levar para um caminho, dentro de você existe uma força que diz, é o lado contrário, a graça te leva para esse lugar. Então não é você acordando pela manhã dizendo: Senhor, mais um dia onde eu vou passar por toda essa pressão. É entender o que você carrega, é entender que a graça te tira desse lugar de comum, desse lugar de incredulidade, de orgulho, de inveja, de promiscuidade, querido, de carnalidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e eu e você temos toda a ferramenta para agradá-lo, porque uma vez que eu agrado, a Bíblia não diz que Ele tem prazer em quem o agrada, Ele tem prazer, deleita-se no Senhor, a Bíblia diz, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. A Bíblia diz, eu posso agradar ao Senhor por intermédio da fé. Então ela diz, agrada, tenha prazer nessa relação com Ele. E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar, de fazer, de correr atrás para comprar uma coisa. E quando você compra aquilo que você se esforçou, aquilo não tem o prazer que você achou que ia ter. Você compra e diz: nossa, eu lutei tanto para isso. Porque de verdade não foi para isso que Deus nos criou. Se você empenhar todo o seu esforço para agradar ao Senhor, para ser alguém que tem prazer na relação com Ele, na intimidade com Ele, Ele vai dar a você, satisfazendo o teu coração com coisas que vão ser reais, de prazer para a tua vida. Querido, tudo que a palavra diz, Jesus aqui falou a respeito da fé que Ele viu naqueles homens. Eu e você precisamos ter uma fé que seja visível. A Bíblia fala sobre uma fé não fingida. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala: ei, eu não vejo em você uma fé fingida. Assim como a fé era real na sua avó e na sua mãe, eu vejo em você também, Timóteo. O que é uma fé fingida? A gente talvez está vivendo de uma maneira. Eu me lembro de conversar com uma pessoa, alguns meses atrás, e eu não sei se é porque eu era o pastor, mas ele me falava uma situação, e era tipo assim, dizendo, e eu falava: e aí, como estão as finanças? E a pessoa dizia assim: pastor, está ruim, mas eu creio em nome de Jesus que vai melhorar. E eu dizia: mas e a saúde? Não, a saúde eu estou com um problema, mas eu creio que em nome de Jesus vai melhorar. Você está comigo? E aí, assim, a impressão que dá é que a gente está querendo mostrar para pessoas que a gente crê, quando na verdade isso precisa sair de dentro. E quando sai de dentro, você não se esforça. A gente está ensaiando palavras que vai fazer com que a gente demonstre que está, querido. A Bíblia diz que o coração, quando cheio, a boca vai falar do que ele está cheio. Então, se você está cheio da palavra, você não escolhe o que fala, você fala do que está cheio. Então, se você está cheio de Deus, da palavra dEle, quando você abre a sua boca, você vai falar da palavra. Agora é um lugar que eu e você precisamos ir o tempo todo. Porque o diabo sabe fazer o papel dele. A gente precisa estar nesse lugar mesmo, onde a gente se fortalece em Deus. Pastor, eu não posso então encontrar com alguém e falar de como eu estou me sentindo? Claro que pode. A gente está para poder se ajudar mesmo. A grande questão é que esse lugar de sentimento não vai te levar a lugar nenhum. Porque a Bíblia diz que eu e você não somos guiados e não vivemos pelo que sentimos, mas pelo que cremos.
Então a vida do cristão é exatamente isso que nós cantamos na primeira música, é celebrar antes de acontecer, é rir, queridos. Você cantou na última música, te ofereço o meu Isaac, te ofereço o meu riso. Como que eu vou oferecer o riso? Como que eu vou rir se o que eu estou sentindo é dor? Como que eu vou rir se o que eu vejo é falta? Como que eu vou rir? Como que eu vou me alegrar? Queridos, você mesmo cantou que a alegria dele é a sua força, que a alegria dele é a sua cura. É justamente estando nesse lugar, eu creio, e porque eu creio, eu confio e eu ando à altura daquilo que ele mesmo me disse. A Bíblia não diz, mas talvez aquele oficial, quando ouviu Jesus falar que o filho estava vivo, poderia ter voltado para casa, rindo, né? Já pensou? Ele não ligou, queridos, ele não ligou, é isso que você precisa entender. Fé vai ter as suas lutas, e a luta que você luta, não é com o diabo. Vamos falar aqui, vamos lá. Você não luta com o diabo. Quem luta com o diabo, quem lutou com o diabo foi Jesus, e ele venceu já. A sua maior luta é com você. Entenda isso. É por isso que a palavra diz que se você não renova sua mente pela palavra, você não experimenta a perfeita vontade de Deus. Você precisa estar nesse lugar mesmo, renovando a tua mente pela palavra. Mas como eu estava dizendo, aquele homem não ouviu Jesus dizer, vai que teu filho vive. Ele não pegou o celular, ligou para os oficiais e disse, como que está meu filho? Viveu. Yes. Posso ir, Jesus? Obrigado. Não. Ele agarrou a palavra e saiu. Ele ia voltar para a casa dele andando. Jesus não mudou, querido. Mas pastor, se eu não vivo isso ainda, eu posso te garantir, a culpa não é de Deus. A gente estava conversando isso esses dias, falando exatamente sobre isso. Querido, se a culpa, se o erro, ou se a falta de não estarmos vivendo o que deveríamos estar vivendo, não vem dele, não é culpa de Deus você talvez ainda não está abundante financeiramente. Não é culpa de Deus você não estar saudável plenamente. Não é culpa de Deus. Você concorda comigo? Está entendendo? Não é. Nele nós somos plenos. O que eu preciso agora é me encher daquilo que ele diz a mim. Rapaz, me dá um microfone de bastão, por favor. Está aí? Tem um aqui, ó. Aleluia. Amém? Onde eu estava? Não é, querido. Não é, eu não sei o que você aprendeu. E talvez nós aprendemos que quando Deus quiser, Ele manifesta, Ele já quis. Quando for da vontade de Deus, já foi. Eu hoje fui comprar algo, e aí você já sabe, eu falo muito disso, o rapaz na hora de sair diz, Deus te abençoe, eu disse, rapaz, ele já fez isso. Aí o homem fez, né? Eu digo aí ele diz, é verdade, a gente respira. Eu sei que não é um entendimento que todo mundo tem, mas se eu e você não formos sérios com a revelação que já temos, quantas pessoas já traíram, adulteraram, e elas diziam consigo mesmo um dia lá atrás, eu nunca vou fazer isso. Elas tinham repulsa acerca daquilo. A grande questão é que tudo que você abriu para ser um pensamentinho, se torna uma ação. Então o diabo sabe, ele quer sugerir coisas a você. A grande questão é que você não pode abrir. Eu creio, mas não se manifestou. Mas eu creio, eu não arredo o pé, eu não saio desse lugar. Agora é isso. Eu e você não podemos ser tímidos. É preciso existir ousadia, porque a fé faz isso conosco. A fé é uma convicção, queridos. Fé é convicção no que Deus falou. Então, se eu tenho convicção, eu me levanto, eu me ergo, para dizer, embora não esteja sentindo, embora eu não esteja vendo, é isso, essa é a verdade acerca de Deus para a minha vida.
2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Efésios 6:16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 2 Coríntios 4:13 diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Eu sei, eu estou falando de coisas que você já sabe. Eu estou falando de versículos que você já sabe. A grande questão é que todos os dias vem a minha e a sua porta. Pastor, você falou que a nossa luta não é com o diabo. Não é. A grande questão é que ele vai bater na porta. Se você deixar ele entrar para dentro de casa, vai dar mais trabalho para tirar ele depois. A Bíblia diz que o escudo da fé, então ele vai jogar as informações, ele vai jogar as incredulidades, as incapacidades. Mas o escudo da fé está aqui justamente para isso. Quando vier essa sugestão do diabo, o escudo da fé protege. Nós precisamos desenvolver, crescer, não ser uma fé fingida, fraca. Jesus fala, querido, a respeito da fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós lemos esses dias os discípulos falando para Jesus, Jesus, aumenta-nos a fé. E vocês lembram o motivo? Foi quando ele falou a respeito de perdão. Os discípulos dizem, Jesus, aumenta-nos a fé, não vai dar para viver isso. E Jesus diz, não, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer a essa amoreira, sai daqui, e se lança para lá. Ele não está dizendo que você deve ter aquilo, aquele é o tamanho padrão, esse é o tamanho onde as coisas acontecem, não. Porque a Bíblia vai falar mesmo sobre uma fé grande, uma fé aumentada, forte. Mas ele está dizendo que se você tiver fé, ainda que ela seja pequena, você vê a eficácia dela, você vê o poder dela. Romanos 10:10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais. Põe para mim, por favor, Romanos 10:10. Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. A versão NVI diz assim, como diz a Escritura, todo o que nele confia, jamais será envergonhado. Você acha que quando o texto foi escrito, ele não calculou o que eu e você estaríamos vivendo hoje? Ou o que nós poderíamos viver nos nossos dias? A impressão talvez que dá é que o texto foi escrito, mas ele não calculou as dificuldades do século 21. Ele não calculou as doenças que nós viveríamos hoje. Quantas doenças não eram descobertas na época? Querido, o mesmo Deus está vivo hoje, operando, fazendo acontecer na minha e na sua vida. A grande questão é que o que Ele diz precisa ser tudo para nós. Não pode existir dúvida. E se existe dúvida, você precisa estar consciente. Então volte a ler, volte a estudar, volte. Saiba de cor todos os versículos. E leia, fale sobre ele até que ele caia no teu coração. Eu não sei se você sabe, mas o fundador do Rema nos Estados Unidos, Kenneth Hagin, ele era alguém desenganado pelos médicos. Ele estava no leito, na cama dele, desenganado, doente. E então ele pega a Bíblia dele sozinho e começa a ler. E ele começa a ler, e ele começa a ler. E então ele lê Marcos 11:23. E ele começa a falar o que a Bíblia diz. Se alguém crer, se alguém confessar. Abre comigo, por favor. Marcos 11:23.
Na versão Ara, Marcos 11, 22 diz: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Deixa comigo na tela, por favor, de novo, volta lá. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém, quem disser? Quem? Disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eu ministrei há um tempo atrás, e eu tenho orado ao Senhor para saber se a gente volta a falar sobre isso. Mas eu quero te encorajar, estude mais sobre o que a Bíblia fala sobre fé, querido. Porque talvez nós podemos estar vivendo em esperança. Talvez você pode estar achando o que é fé, o que é esperança. Talvez você pode estar chamando de fé o que é assentimento mental. E fé não é nenhuma dessas coisas. Fé é a convicção no que a palavra diz. Pastor, mas eu ainda não estou vivendo o que a Bíblia diz. Eu posso te garantir, a Bíblia não errou. Então corra você atrás de edificar a sua fé, para ter e de verdade viver à altura do que ele conquistou. Primeira Coríntios capítulo 13, o texto não vai dizer, ainda que eu tenha tamanha fé. Falando a respeito do amor, ele está falando de uma fé grande. Esse texto que eu li para você, a gente poderia falar sobre isso só, mas o texto de 2 Tessalonicenses 1:3 diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Isso é uma outra coisa. Talvez você está associando a sua fé visível ao carrão que você anda. Mas eu acho maravilhoso que esse texto está dizendo que a fé crescente está totalmente ligada ao amor de uns para com os outros. Então, ser alguém com uma fé forte ou grande, crescida, não é alguém que caminha independente, é alguém que ama mais. É alguém que se importa mais. E no frigir dos ovos, e no final, o que eu e você precisamos entender, e que não é sobre o quanto você diz que crê, é sobre a visibilidade daquilo que você diz crer. E ainda que não seja porque se manifestou, mas você anda à altura de alguém que recebeu o que está crendo. Você está aqui? Amém. Eu não sei se você recebeu alguma coisa. De maneira muito simples, eu quero que você entenda isso mesmo. Eu vejo como um cuidado do Senhor, dizendo a mim e a você, que a gente precisa se ajustar. Talvez você consiga olhar para a galeria da fé e você vê tantas coisas que você já viveu com o Senhor. Mas isso que eu passei há 2 anos atrás, isso que eu vivi lá atrás, foi Deus, eu criei, e se manifestou, eu criei, e as coisas aconteceram, amém. A grande questão é que você precisa olhar para isso e talvez se fortalecer, porque todos os dias, querido, eu me lembro quando eu ouvi há um tempo atrás, um homem do nosso ministério dizer que nós somos o povo da fé, declaramos ser o povo da fé,
mas nós queremos viver uma fé de mega sena. A gente quer crer uma vez só, para não ter que crer todo dia. E a Bíblia não diz que é assim. Deixa eu contar, eu estou com isso no meu coração, só para você. Eu ouvi um trecho de uma ministração do pastor Humberto, ele é pastor do Verbo da Vida, lá em Recife. E ele disse que teve uma época da vida dele que ele estava vivendo uma agenda corrida, com muitos compromissos, ministrando em muito lugar, e aquela correria toda. E toda vez que ele encontrava com os de casa, com os da igreja, ele dizia: rapaz, eu estou cansado. Nossa, como eu estou cansado, a agenda está corrida, e eu estou cansado. E ele disse que falava aquilo por diversas vezes, por conta da agenda que ele estava vivendo, até o dia que ele ouviu o Senhor dizer: quando você vai decidir provar da minha força? Quando que você vai decidir provar do meu descanso, do meu renovo? Você consegue entender? Então assim, o que nós estamos falando hoje não é porque eu estou falando para alguém que é incrédulo. A gente estava falando de um homem que estava cumprindo a agenda, ministrando em todas as igrejas. A gente estava falando de um homem que estava entregando a vida dele para o Senhor, mas ele não estava se dando conta de que ele estava falando uma coisa incrédula. Então, de verdade, todos nós precisamos regular, querido. A igreja está aqui para a gente apertar parafuso mesmo, soltar algumas coisas, ajustar algumas coisas, porque talvez seu carrinho estava desalinhado, estava puxando para um lado, e aí a gente vem e arruma a coisa. Então eu não estou falando para pessoas que estão incrédulas, pastor, não, é para mim e para a sua vida. A gente precisa sim ajustar as coisas. E é assim, querido. Hoje nós estamos mudando de prédio e todo o orçamento lá é mais alto. Tudo que a gente faz lá é mais alto. Mas eu me peguei esses dias conversando com uma pessoa e falava para ela: não, porque a gente está fazendo o orçamento. E assim, quem tem conversado comigo sabe que eu não estou assustado, eu estou muito tranquilo. Mas eu falei, eu comecei a rir, eu disse: rapaz, que coisa interessante. Eu não estou tão assustado falando das coisas desse prédio, porque eu me lembro como eu me assustei no prédio que nós estamos hoje. Esse. Você consegue pensar que a gente fez uma campanha para poder conseguir colocar o ventilador aqui? Sabe quanto custava o ventilador? 14 mil. Não, eu quero que você pare para pensar. A gente creu para 14 mil reais no ventilador. Agora, viver o que você vai viver com o Senhor vai depender e vai exigir de você coragem, querido. A visibilidade da sua fé vai exigir de você coragem para andar à altura do que Deus tem comunicado ao teu coração. Conversava com a Camila esses dias, eu tive uma nota no meu espírito, ela também teve, de algumas pessoas da nossa igreja, que elas trabalhariam daqui a algum tempo como integrais na igreja. E então eu virei para ela e eu falei a respeito disso, e ela disse: amor, eu também tive essa nota. Mas ao mesmo tempo a gente entende que para que viva, embora seja Deus comunicando, talvez exista da parte de Deus um anúncio, é preciso coragem. Então não é sobre você dizer: Senhor, eu confio, Senhor, eu vou. Se tem uma coisa que eu faço é crer. Se tem uma coisa que eu faço, Senhor, todo mundo sabe, eu creio demais, eu confesso, eu falo, Deus é a minha força, Ele é a minha provisão, Ele diz: então pula, Senhor, mas o Senhor sabe. Já não é mais sobre falar se eu sabe, Ele sabe, Ele está vendo que você não pula. Eu não sei se você sabe, mas eu contei isso. Quando nós estávamos para mudar de prédio, a gente fez um croquis do valor que nós gastaríamos. E era um sábado à noite, e nós fizemos um levantamento e viu ali o valor. E no dia seguinte era culto de consagração.
E eu vim para a igreja e eu confesso que aquela noite para mim foi uma noite um tanto quanto conturbada. Porque eu fiquei pensando, eu vou enfiar a igreja num problema. Você já viu aquela coisa, já viu aquele áudio que viralizou? Rapaz, não te mete em problema. Eu estava quase com aquela vozinha dizendo, não te mete em problema, Lucas. Fica quieto onde você está. Você está aqui? Eu dizia, poxa, a igreja está prontinha. Apresentei essa igreja para um pastor de uma outra cidade, ele olhou e disse, pastor, que coisa, né? A igreja prontinha. E eu disse, era só a gente tuchar mais 4, 5 cultos ali dentro, vai fazendo, vai dando tchau pro irmão, o outro entrando. Existiam as maneiras da gente continuar aqui, querido. Você consegue entender que não era mais o que Deus queria para nós? E então eu estou nesse culto, e eu estava ministrando, e é por isso que eu estou abrindo meu coração para você entender, ninguém está livre de uma palavra como essa. Eu estava aqui ministrando num culto de consagração, e dentro de mim pensando, eu vou dar esse passo ou não vou? Eu vou para cima ou não vou? Eu mudo de prédio ou não vou? Aí veio uma pessoa na minha direção, e disse, pastor, essa igreja precisa da tua ousadia para o próximo passo. Não sabia de nada, não estava comigo, não ouviu a conversa, não sabia do orçamento, veio do nada. E eu entendi, Senhor, obrigado. Foi assim, a história de Arujá é essa. Você não vai ver nada que Arujá viveu como igreja, viveu porque estava com o caixa cheio, nada. Em nenhuma das fases, a gente pode dizer, olha, eles juntaram um maior dinheirão e por isso fizeram isso, nenhum dos prédios. Esse prédio aqui, quando nós mudamos, eu cheguei aqui, era uma indústria, chão não tinha, era barro, parede tudo aparecendo, os blocos tudo aparente, era uma indústria. E eu cheguei aqui, conversei com o proprietário e eu disse, eu vou locar. E ele disse, eu loco do jeito que está aqui. Se eu mexer qualquer coisa aqui, eu vou aumentar o valor. Eu disse, tá bom, pode deixar do jeito que está. Pastor, quanto que vocês tinham para mudar? Nada. E então tinha os pedreiros dele mexendo no banheiro. E eu voltei na semana seguinte, estava rebocado. E eu fui procurar ele e disse, eu não pedi para o senhor fazer nada. E se o senhor está fazendo na ideia de aumentar o aluguel, pode parar. Ele disse, não, eu quis fazer. Então eu volto na outra semana e fez o contrapiso em tudo. Eu quis fazer. E eu volto na outra semana, está com uns modelos de porcelanato. Pedindo para eu escolher. Escolhe, qual que você acha que fica mais bonito? E daqui a pouco diz, ei, você tem o projeto do palco? Eu digo, tem. Daqui, eu vou pedir para os meninos fazer. Mas é isso que eu quero que você entenda. Eu não esperei isso tudo acontecer para então assinar o contrato. Eu assinei o contrato crendo que cada uma dessas coisas aconteceria. Então, de verdade, você hoje faz parte de uma igreja que funciona por intermédio de fé. Você está pisando num lugar de fé, você vai pisar num lugar de uma fé maior ainda. Então não dá, querido, se banha do que a gente vive aqui. Nada de braçada no que esse ministério e essa igreja vive. E a gente está lá agora. Pastor, tinha o dinheiro para mudar? Não tinha. O proprietário não precisava saber disso antes. Agora ele está sabendo que as coisas estão acontecendo. Deve estar vendo o culto. Mas você precisa entender, querido. O Filho de Deus não faz porque tem capacidade natural de fazer. Ele faz porque Ele criou numa palavra. E é tudo o que Ele precisa. Tudo que você precisa é de uma palavra. Pastor, mas eu não me sinto forte assim ainda. Então vai conhecer mais daquilo que vai te fortalecer.
você está lendo pouco, você está sabendo pouco. Se eu descer aqui agora e perguntar para você, você está doente? Estou. Então fala para mim os versículos que você sabe sobre cura. Você não vai saber falar 2. Você consegue entender? Então assim, é sobre o que você está se alimentando mesmo. Porque essa é a palavra que vai tirar você desse lugar. A palavra não diz isso. Enviou a sua palavra, nos sarou, nos salvou e nos livrou do que era mortal. A palavra não foi enviada a mim e a você? Ela não está sendo enviada a você agora mesmo? É isso. Ó, peraí. Ó. Sim, eu estou vendo o culto. Aleluia, aleluia. Um abraço, lindão. Vou falar seu nome para não revelar sua identidade. Até porque você vai congregar com a gente aqui. Amém. Mas querido, eu quero que você entenda. Você não tem como olhar para essa igreja e não ver que existe uma fé visível no que nós estamos vivendo aqui. Eu não fiz isso com a igreja somente, eu fiz isso com a minha vida. Eu fiz isso com a minha casa. Eu sento na minha casa com os meus filhos e eu falo para eles que o que nós estamos vivendo, vivemos porque Deus tem feito através de nós, por nossa vida. Esses dias, sentado com a Camila, começamos a chorar. As crianças não estavam perto, daqui a pouco elas encostam e vai, pai, por que você está chorando? Mãe, por que você está chorando? E a gente vira para eles ainda chorando e diz, filho, é porque a gente está tão feliz com o que Deus está fazendo. São tantas vidas transformadas, tantas vidas entendendo agora que elas são amadas pelo Senhor e que o Senhor tem prazer que elas vivam de maneira bem sucedida. Amém. As pessoas que andam com você, elas precisam saber, você caminha para um lugar seguro, Deus está no teu futuro. Você não anda por aí chutando pedra, anda por aí sem saber o que vai ser o seu amanhã. Não, o seu amanhã está escrito nele. O teu amanhã é garantido nele, é bem sucedido nele. Você pode ficar de pé? A gente vai cantar a primeira música. Você é um cidadão do céu. A Bíblia diz que você é embaixador, querido. Aleluia, aleluia. Vamos se alegrar um pouquinho. A gente já está quase acabando, calma aí. Eles não lembram mais cantar ela. Eu acho que era VS, né? Não lembram mais? Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, com autoridade e poder, para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim por 7 caminhos, ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim por 7 caminhos, ele fugirá.
presta atenção, ó, vamos lá. Você acabou de cantar que você está dançando de alegria, ok? Então você está aqui dançando de alegria. E aí você está cantando que o inimigo está vindo contra você. Mas aí porque ele te encontra dançando, ele foge por 7 caminhos. Vamos lá. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Oh, sou um cidadão do céu, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim por 7 caminhos, ele fugirá. Oh, oh, oh. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar e vier contra mim por 7 caminhos, ele fugirá. Oh, oh, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim por 7 caminhos, ele fugirá. Ele fugirá, ele fugirá. Aleluia! Eu não sei se existe alguém enfermo em nosso meio, mas eu quero que você coloque a mão sobre a enfermidade onde você está aí agora. Na autoridade do nome de Jesus, como embaixador do reino, eu declaro cura sobre o corpo de cada uma dessas pessoas que estão precisando e crendo na tua intervenção. Em nome de Jesus, eu digo a você: faça o que você não podia fazer. Vamos, faça o que você não podia fazer. Faça o que você não podia fazer. Pai, eu te dou graças. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de agir em nossas vidas. Nós não estamos alheios, distantes da tua vontade, mas nós somos praticantes daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Eu estou diante de homens e mulheres cheios de fé. Cheios de fé. É possível ver, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graças, eu te dou graças. Nós não precisamos esperar acontecer, recebemos hoje, celebramos agora, porque fé é agora, fé é já. Para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão dos céus, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se o inimigo ousar e vier contra mim por 7 caminhos, ele fugirá. Oh, Oh. Aleluia! Eu quero que você feche os seus olhos. Vai ser essa mesma levada. Mantém. Você entrou aqui essa noite e nunca entregou a sua vida a Jesus. Você precisa fazer parte desse reino de alegria. Como eu disse, você precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca.
Você que entrou aqui essa noite e nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta a sua mão direita bem alta. Eu quero orar com você. Existe alguém? Você que deseja entregar a sua vida a Jesus? Existe alguém? Talvez você já fez essa oração e não me importa saber por qual motivo você se afastou e você deseja voltar, devolver o controle da tua vida a Jesus. Levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém? Todos salvos? Todos alinhados, ajustados? Aleluia! 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 Eu tenho os pedidos de oração. Pode manter mais levinho assim mesmo, vai assim mesmo. A gente acha que talvez porque vai orar por cura precisa ser uma coisa, uma música mais, né? Porque Jesus só vem, Ele só faz quando a gente, Ei, a gente está num reino de alegria. Ó, pessoas podem ser curadas enquanto você dança. Você entende? Você entende isso? Hã? E essa é a alegria de ser filho de Deus. Porque aqui nós estamos cantando, quer ver, ó? Para todo mundo, para tudo, ó. Você vai dançar e você vai estar ouvindo a música, porque quem está do teu lado não escuta. E aí talvez você vai estar aqui, ó. Mas quem olha para você diz, ele está dançando por quê? Porque eu sei no que eu estou crendo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Então eu danço, eu celebro, eu me alegro. Vem, 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 vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Um pouquinho mais baixinho, estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar pelo Rosivaldo, está com nó maligno no pescoço. E querido, de verdade, deixa eu falar mais uma vez. Porque talvez tocando essa música e lendo uma dor e uma enfermidade, vai parecer que a gente não está, entenda o que eu quero dizer, vai parecer que a gente não está sendo empático. Ai pastor, é falta de empatia a gente lê com essa música no fundo. Querido, você precisa entender que o reino de Deus é um reino de alegria. Então não é sobre chorar com quem chora. É talvez porque você está cheio de ousadia, cheio de fé. Você bate na mão da pessoa e diz, sai desse lugar. Nós declaramos sobre a vida do Rosivaldo. Câncer, você tem um nome, e o nome de Jesus está acima do seu. Valentina, alergia forte, coçando muito, cessando agora, em nome de Jesus. Toda sarna cessando. A Áurea, alergia, não consegue comer. Eu declaro agora, em nome de Jesus, ela sarada, comendo de tudo, comendo tudo que ela desejar. Em nome de Jesus eu oro pelo Gilmar, e por qualquer que seja a enfermidade dele. E em nome de Jesus eu oro pelo Lucas, 2 anos, está com câncer no intestino, desenganado pelos médicos. Em nome de Jesus, Lucas, o teu pedido chegou até nós, e Jesus está intervindo agora. Nós cremos e declaramos saúde, vida sobre a tua vida, Lucas. Em nome de Jesus, viverá e contará os grandes feitos do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Preste atenção, é isso que você faz. Querido, você vai olhar para a situação e talvez não vai estar como deveria. Não é a tristeza que te faz viver o que Deus tem para a tua vida, é a alegria. É a alegria que te fortalece, é a alegria que traz. A alegria dos filhos de Deus é justamente porque nós estamos olhando para a cruz e entendemos que a cruz nos trouxe para esse lugar onde nós podemos de fato desfrutar de tudo que Deus tem. Amém. Jesus não precisa morrer de novo para que você viva uma vida extraordinária. Ele morreu uma vez só. Foi pago, foi pago.
Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma palavra, só esse pedacinho. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. De novo. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Novamente. Eu tenho uma palavra. Yes! E nela confiarei. De novo. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Mais uma vez, para acabar. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Só as vozes. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Mais uma vez, só as vozes. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. É tudo que você precisa. Aleluia! Aleluia! É tudo que você precisa. Uma palavra. Ele diz: certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Essa é a palavra que você precisa. Ele te sarou. Eu sou sarado. Ele me disse: eu sou sarado. Eu preciso de uma palavra. Ele disse: eu sou sarado. E é nessa palavra que eu confio. A palavra de Deus diz: faz do estéril mãe de filhos. Então eu posso sim ter filhos. Eu creio nessa palavra. Eu tenho uma palavra, eu creio nessa palavra. Eu serei mãe de filhos. Eu serei pai de filhos. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode se sentar.